Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal arquiva investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso do cartão de vacina. STF tem maioria para negar o pedido de livramento condicional do ex-deputado federal Daniel Silveira. Recurso do ex-jogador Robinho para suspender a execução da pena por estupro coletivo é julgado no plenário virtual do Supremo. Justiça espanhola inocenta o jogador Daniel Alves por agressão sexual. Empresário que matou um idoso com um chute no peito vai a júri popular em São Paulo. E ainda, uma reportagem especial mostra os desafios e as conquistas das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Jornal da Justiça desta sexta-feira, 28 de março, começa agora. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o STF arquivou a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da suposta fraude no cartão de vacinação. O entendimento é o mesmo da PGR, de que não há provas suficientes. Repórter João Pedro Melo. O caso envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid e o deputado Gutenberg Reis. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República pelo encerramento do caso. Segundo a PGR, não foram encontradas provas que confirmassem a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que afirmou ter agido a mando do ex-presidente da República. O ministro Alexandre de Moraes concordou com os argumentos e destacou que, tendo o Ministério Público pedido arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária ou a título originário, sendo a manifestação irretratável. A investigação da Polícia Federal mostrou que as informações falsas sobre a vacina foram mesmo inseridas na carteira do ex-presidente Jair Bolsonaro e de familiares dele, e dias depois foram excluídas dos sistemas do Ministério da Saúde. A corporação chegou a indiciar o ex-presidente, Mauro Cid e mais 15 pessoas pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos sobre vacinação da Covid. Mas a PGR afirmou que não foram encontrados indícios. A Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre a prisão da mulher que pichou a estátua da Justiça no Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro de 2023. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. De acordo com o posicionamento da Procuradoria-Geral da República sobre o caso, as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal são suficientes para manter a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos em prisão domiciliar, além de assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Na manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a PGR pediu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao menos até a conclusão do julgamento do feito, com o estabelecimento das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. No documento, a Procuradoria ressaltou que a situação que levou à prisão preventiva de Débora permanece inalterada, não havendo nos autos a apresentação de um fato novo capaz de modificar o entendimento do ministro relator. Débora Rodrigues está sendo julgada pela primeira turma no Supremo. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação de 14 anos de prisão. O ministro Flávio Dino acompanhou o entendimento. Já o ministro Luiz Fux pediu mais tempo para revisar a dosimetria da pena. Faltam votar, além de Fux, os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Ainda não há data para retomar o julgamento. A cabeleireira está presa desde março de 2023 por participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e pichar com batom a estátua da Justiça em frente à sede do STF. Ela foi denunciada por 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado e deterioração do patrimônio tombado. O Supremo acaba de autorizar a prisão domiciliar de Débora Rodrigues. O STF já formou maioria para negar o pedido de livramento condicional do ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele está preso desde fevereiro de 2023. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Daniel Silveira teve a liberdade condicional revogada em dezembro de 2024 ao descumprir uma das medidas cautelares de não se ausentar da residência aos sábados, domingos e feriados, o que era uma das condições impostas para deixar a prisão e cumprir a pena no regime aberto.
No Supremo, a defesa de Daniel Silveira tentou reverter a prisão, mas o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, entendeu que não houve qualquer ilegalidade na decisão que revogou o benefício do livramento condicional e que a defesa não apresentou argumentos suficientes para mudar a situação. Dessa forma, prevaleceu a decisão de regressão do regime da pena para o semiaberto. Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças ao Estado Democrático de Direito e incitação à violência contra os ministros do STF. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, falou na manhã desta sexta-feira sobre plataformas digitais, inteligência artificial e os desafios para a sociedade. A palestra aberta ao público foi na abertura do primeiro semestre letivo de 2025 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que neste ano completa 75 anos. O ministro Barroso se formou em Direito na UERJ, onde concluiu o doutorado e atualmente é professor titular de Direito Constitucional. Reportagem Simone Moura. A aula inaugural foi no Teatro Odilo Costa Filho, no campus Maracanã, que ficou lotado. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, falou sobre plataformas digitais, inteligência artificial e os desafios para a sociedade. Nós precisamos reocupar um espaço em que as pessoas possam compartilhar fatos e divergir a partir deles. Barroso destacou que a revolução tecnológica transformou o mundo, impactando a economia, as relações de trabalho e o direito. Segundo ele, as plataformas digitais influenciam a comunicação social e ampliam o acesso ao mercado de ideias, tanto de forma positiva quanto negativa. Da mesma maneira que se democratiza o acesso, também se abrem as avenidas para a desinformação, para os discursos de ódio, para as mentiras deliberadas, para as teorias conspiratórias. O ministro também alertou sobre os riscos da inteligência artificial. Ele defendeu uma boa governança para garantir transparência, segurança e supervisão humana, mas alertou que uma regulação excessiva pode limitar a circulação de informações e a inovação. E daí as dificuldades de regular alguma coisa que a gente ainda não sabe bem o que está vindo, de onde está vindo e para que vai ser utilizado. E acrescentando que, como toda nova tecnologia, com os riscos disruptivos que ela traz, se você regular excessivamente, você também inibe a inovação, você inibe a criatividade. Por fim, reforçou a proteção dos direitos fundamentais, garantia de liberdades e preservação da democracia contra discursos de ódio e fake news. É preciso regular para proteger direitos fundamentais, é preciso regular para proteger a democracia contra os discursos de ódio, contra a disseminação de notícias falsas, contra os próprios ataques à democracia. E é preciso para regular para ter uma boa governança. A seguir, Supremo forma a maioria de votos para fixar o entendimento de que as multas aplicadas por crimes ambientais são imprescritíveis. E ainda hoje a gente fala sobre o recurso do ex-jogador Robinho para suspender a execução da pena por estupro coletivo que está em julgamento no plenário virtual da Corte. É já. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para fixar o entendimento de que as multas aplicadas por crimes ambientais são imprescritíveis. A questão está sendo julgada no plenário virtual e será encerrada ainda hoje. Evne Araújo tem os detalhes. A maioria dos ministros do Supremo acompanhou o voto do relator, ministro Cristiano Zanin. Para ele, a reparação de danos ao meio ambiente é um direito fundamental e deve prevalecer em relação ao princípio da segurança jurídica. O caso em questão é um recurso do Ministério Público Federal. O MPF pede ao Supremo que suspenda a decisão da primeira instância que autorizou a prescrição de multas ambientais após o prazo de 5 anos. A infração que motivou o julgamento ocorreu em Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina. O condenado alegou dificuldades financeiras para pagar o valor estipulado. A Advocacia Geral da União atuou no caso como parte interessada. Para a AGU, os infratores ambientais têm o dever de arcar com os danos provocados ao meio ambiente.
Esse Supremo Tribunal Federal ressaltou o caráter permanente da tutela ambiental quando reconheceu ser imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Isso porque a imprescritibilidade decorre da própria natureza do direito em questão, assegurado às presentes e futuras gerações, como bem asseverou o ministro Luiz Fux. No voto, o relator ressaltou que a responsabilidade civil ambiental e a imprescindibilidade da reparação do dano ambiental estão fundamentadas na Constituição, que dedica um capítulo inteiro para tratar sobre a proteção ao meio ambiente. Zanin destacou que o fato de o caso estar em fase de execução ou de a obrigação de reparar o dano ter sido convertida em perdas e danos não mudam o caráter transindividual, transgeracional e indisponível do direito fundamental protegido, que fundamenta a imprescritibilidade. O caso tem repercussão geral reconhecida. Segundo o governo federal, a União é parte em quase 13 mil processos relacionados ao tema em discussão. O somatório equivale ao impacto financeiro superior a R$1 trilhão, sendo que mais de 1.500 desses casos já estão na fase de execução. A Lei Geral de Proteção de Dados na Administração Pública foi tema de um livro lançado aqui no Supremo. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Lemos. O livro faz uma análise detalhada sobre a complexidade da proteção de dados pessoais na administração pública brasileira. Também examina as questões processuais e o impacto das novas tecnologias, como a inteligência artificial, no tratamento de dados pelo Estado. Os autores são o procurador do Estado de Alagoas, Luiz Vale, e o procurador do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Oliveira. Com uma abordagem clara e didática, eles propõem um verdadeiro guia para entender a adequação das práticas estatais à Lei Geral de Proteção de Dados, destacando o papel essencial dos órgãos estatais como os principais agentes de tratamento de dados no país. É uma oportunidade única lançar um livro no Supremo Tribunal Federal, não só por ser a Suprema Corte brasileira, mas o STF, em relação ao tema da proteção de dados pessoais, tem um papel marcante. Pela nossa experiência na advocacia pública, a gente sentia a necessidade de trazer uma obra aprofundada, com a visão de advogados públicos que lidam com esse tema no dia a dia, e verificar justamente qual é o tratamento jurídico que a LGPD traz para o poder público no tratamento de dados pessoais. Nós vislumbramos uma lacuna em relação ao aspecto doutrinário para abordagem do tema da LGPD na administração pública, especialmente no que se refere às questões práticas que fazem parte do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Sem dúvida alguma, a administração pública, o poder público, trata dados a todo momento, lida com essas circunstâncias associadas aos administrados e é fundamental que nós tenhamos esse anteparo. Começou hoje em Brasília o Fórum Permanente de Processualistas Civis, que reúne renomados especialistas de todo o Brasil. O evento, realizado no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, tem como objetivo debater o processo civil, analisar o funcionamento da justiça brasileira e formular enunciados interpretativos sobre a legislação e a jurisprudência. O encontro contribui para o aperfeiçoamento da justiça civil no país. Amanhã o encontro será no Royal Tulip, onde será realizada a grande plenária para aprovação ou rejeição dos enunciados discutidos nos grupos de trabalho. Esta edição do fórum conta com mais de 560 inscritos. O Judiciário Gaúcho marcou presença em um evento nos Estados Unidos sobre meio ambiente. O presidente do TJRS, Alberto Delgado Neto, destacou as ações do Judiciário nas enchentes que ocorreram no ano passado no estado. Reportagem de Mauro Vercoiser. O evento ocorreu em Missouri, nos Estados Unidos. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, destacou que as autoridades do poder público devem agir preventivamente com providências concretas em benefício ao meio ambiente, para que sejam evitados outros episódios, como a catástrofe climática que afetou o Rio Grande do Sul no ano passado. Já passou da hora das autoridades passarem a agir, não no plano macro apenas de governança, mas também no dia a dia das suas instituições, para que isso gere também, em grande parte do setor privado, providências efetivas de preservação do meio ambiente, sem entrar no debate teórico se as causas são antrópicas, produzidas pelo homem, ou se são causas da natureza. A parte do ser humano precisa e deve ser feita.
O evento teve o apoio do Conselho Nacional de Justiça e foi promovido pela Newman Educational e a Southeast Missouri State University, dos Estados Unidos, em parceria com o Instituto Encontro das Águas da Amazônia do Brasil. A taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não houver uma taxa específica na sentença. Esse entendimento é da 4ª turma do STJ e quem explica é Samanta Peçanha. O recurso julgado teve origem em uma ação indenizatória movida por uma empresa contra uma seguradora. O valor a ser pago ultrapassava 10 milhões de reais. Durante a fase de liquidação, a perícia utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, para a correção monetária, somando juros de 1% ao mês. No entanto, a seguradora contestou a escolha e argumentou que não havia fixação de índice ou taxa de atualização e de juros de mora. O Tribunal Estadual havia seguido o laudo pericial, mas o STJ reafirmou a jurisprudência que determina a aplicação da Selic nesses casos. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que, quando não há uma definição sobre os índices aplicáveis, deve ser adotada a Selic conforme entendimento consolidado pela Corte. Ele explicou ainda que, quando não houver cumulação de encargos, ou seja, juros e correção monetária juntos, deve ser aplicada a taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da Lei 14.905 de 2024. Quando há acumulação, a Selic é aplicada isoladamente, cobrindo ambos os encargos. A Justiça de Mato Grosso determinou a extinção de contratos de compra e venda de veículo usado com defeito. As informações com a repórter Eli Cristina Azevedo. Pensou, você acaba de comprar um carro e na hora que você mais precisa ele não funciona? Foi o que aconteceu com um consumidor aqui de Mato Grosso. Dias após adquirir um veículo, o automóvel apresentou uma série de falhas. Foi feita uma nova vistoria que revelou divergências relacionadas ao número do motor. Foi aí que o consumidor entrou na justiça pedindo o cancelamento do contrato. E a primeira Câmara de Direito Privado acolheu recurso de apelação civil determinando que a revendedora faça a rescisão do contrato de compra e venda e pague danos morais causados ao cliente. O relator do caso, o juiz Márcio Aparecido Guedes, destacou os artigos 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, que prevêem a rescisão contratual pela existência de vícios e reforçou que a negociação exige um mínimo de garantia quanto à qualidade do produto. No próximo bloco, Justiça Espanhola inocenta o jogador Daniel Alves por agressão sexual. E o empresário que matou um idoso com um chute no peito vai a júri popular em São Paulo. Os detalhes já. O ministro Luiz Fux votou para manter o jogador Robinho preso e diz que a defesa quer rever mérito de decisão já consolidada. O julgamento ocorre no plenário virtual da primeira turma do STF. Os detalhes com o repórter João Pedro Melo. Ao rejeitar os argumentos da defesa, o ministro entendeu que não houve omissão, contradição ou ambiguidade, que são requisitos indispensáveis para o cabimento de um recurso desse tipo. E também rebateu a alegação de que a Corte teria deixado de tratar do artigo 100 da Lei de Imigração e que a jurisprudência do STF admite a aplicação imediata de normas que regulam o local de cumprimento da pena, já que a Corte afirmou que normas extradicionais, legais ou convencionais não constituem lei penal, não incidindo, em consequência, a vedação constitucional de aplicação a fato anterior. Para o ministro Luiz Fux, a defesa usa o recurso de embargos de declaração de modo indevido, com a ideia de rever o mérito do julgamento já consolidado. Ele também aponta que tais normas não ferem a Constituição, já que possuem paralelo em outras leis internas, como a que trata da transferência de presos para presídios federais, mesmo para condenações ocorridas antes da formulação da lei.
O jogador Robinho está preso desde março do ano passado, no interior de São Paulo. Ele foi condenado definitivamente na Itália a 9 anos de prisão por estupro coletivo, sendo que a pena foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça para ser cumprida aqui no Brasil. Além disso, no fim de 2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 9-2, manter a prisão de Robinho e rejeitar outros 2 pedidos que tentavam medidas alternativas e que foram apresentados pelos advogados dele. O Superior Tribunal de Justiça definiu que suspensão do processo e da prescrição por ausência do réu só pode ser feita por decisão judicial. Repórter Jafer Araújo. O entendimento foi da 5ª turma do STJ. Os ministros concluíram que a suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no Código de Processo Penal, quando o réu deixa de comparecer nem constitui advogado, não é uma medida automática, assim como não é automático o restabelecimento da tramitação processual. No caso julgado, foi mantida a decisão que concedeu habeas corpus a um homem condenado a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado. A defesa alegou que a suspensão do processo e do prazo prescricional não é automática, pois exige decisão judicial e, como não houve tal pronunciamento nos autos, a prescrição do crime teria se consumado. Já o Ministério Público Federal argumentou que a suspensão do prazo ocorreria automaticamente por força de lei, sem necessidade de decisão judicial. No voto, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator na 5ª turma, apontou que, conforme doutrina sobre o Código de Processo Penal, a suspensão tem início com a decisão do juiz que determina essa medida e só encerra com o comparecimento do réu ou do respectivo procurador, sendo imprescindível nova decisão judicial para levantar sobrestamento do feito. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo desarticula organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. STF autoriza desbloqueio parcial das contas bancárias de Rivaldo Barbosa. Justiça espanhola inocenta o jogador Daniel Alves por agressão sexual. Vamos conferir. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou por unanimidade a pena de 4 anos e 6 meses de prisão e absolveu o jogador Daniel Alves da denúncia de agressão sexual. Daniel Alves havia sido preso sob acusação de agredir sexualmente uma mulher de 23 anos numa boate em Barcelona em dezembro de 2022. A sentença desta sexta-feira aponta falta de confiabilidade no depoimento da denunciante e especifica que, diante da insuficiência de provas, foram ordenadas a revogação do texto, a absolvição e a anulação das medidas cautelares adotadas contra o jogador. Daniel Alves passou 14 meses em prisão preventiva e foi solto após pagar fiança de 1 milhão de euros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu um pedido da defesa do delegado Rivaldo Barbosa e autorizou o desbloqueio parcial das contas bancárias dele. Com a decisão, ficam disponíveis mais R$18 mil por mês que podem ser utilizados pela mulher dele. O delegado está preso preventivamente há 1 ano, suspeito de planejar a execução do assassinato da vereadora Marielle Franco. Os advogados alegavam que o bloqueio comprometia severamente as condições financeiras da família. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo desarticulou 2 bases de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. A Justiça determinou mandados de prisão, busca e apreensão no Espírito Santo e Minas Gerais. Na ação foram apreendidas armas e munições. O empresário que matou um idoso com um chute no peito será submetido a júri popular em São Paulo. A decisão do Tribunal de Justiça Paulista que confirmou a sentença de primeira instância. Os detalhes com Rocine Gomes. A terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que há provas da materialidade do delito e indícios suficientes de que o empresário praticou a agressão. O caso aconteceu em Santos, no litoral paulista, em junho do ano passado. Tiago Souza, de 40 anos, deu um chute no peito de César Torrese, de 77. Segundo o neto da vítima, ele e o avô atravessavam a rua com o trânsito parado, quando o empresário freou bruscamente e o idoso se apoiou no capô do carro. Tiago desceu do veículo e agrediu César, que caiu de costas e sofreu traumatismo craniano ao bater a cabeça no chão. O idoso não resistiu ao impacto.
O magistrado que julgou o caso afastou o argumento da defesa de que o empresário agiu de forma impulsiva e considerou que o diagnóstico de transtorno bipolar não afasta a responsabilidade criminal do réu. Em Alagoas, alunos de uma escola pública de Satuba, cidade a cerca de 30 quilômetros de Maceió, aprenderam de forma lúdica sobre a história e o funcionamento da justiça alagoana. Reportagem de André Risco. Elas chegaram meio tímidas e aos poucos foram se soltando. Logo na entrada, aquela conversa com a inteligência artificial, que apresenta o que tem no museu. Em cada rostinho, o olhar de surpresa e de curiosidade. Deseja continuar? Por favor, se posicione no local demarcado por mim e responda sim ou não. Sim ou não? Sim! Essas 28 crianças possuem idades que variam de 6 a 8 anos e estudam do 1º ao 3º ano na escola Ponto e Vírgula, que fica localizada em Satuba, aqui pertinho de Maceió. A professora explicou por que decidiu trazer as crianças para o Museu do TJ. Nós valorizamos muito a história, esse é o nosso primeiro passeio, inclusive, então nós queríamos um lugar que representasse muito bem a história do nosso estado e também todo o contexto social, como o Tribunal de Justiça é importante, né? Com certeza para ele está sendo muito tranquilo, principalmente por estar sendo muito visual, né? Está tudo muito lúdico, muito atrativo e eles se interessam muito pela história e o grande acervo que está tendo aqui, com certeza vai ficar marcado para eles. Segundo Irina Costa, diretora do Centro de Cultura e Memória, essa é a primeira vez que crianças dessa idade visitam o museu. A gente normalmente tem adolescentes e adultos. Quando vem uma turma assim de crianças, a gente vê que realmente o museu dá certo e deu certo. Porque é da história do judiciário, mas eles ficam absolutamente encantados. Primeiro porque o museu é lindo, né? E tem muita tecnologia. E depois porque eles absorvem, mesmo que seja pouco, mas eles absorvem. Tem muita coisa da história da Alagoas, tem muita coisa da história do Brasil. E não tem como não se encantar, então a gente acaba aprendendo com eles também. A criançada ouviu tudo atentamente, interagiu com as tecnologias e também perguntou bastante. Tudo para elas parecia novo. Mas a cereja do bolo foi o passeio com óculos virtual pelo tribunal do início do século passado. Será que elas gostaram do passeio? Eu achei interessante, porque eu vi muitas coisas diferentes do que hoje em dia. É legal, tem muita coisa antiga, legal, um monte de coisa. Tem as placas, tem as coisas antigamente, tem as coisas de quando era antigo, coisa que conseguiu resgatar. No próximo bloco, Justiça Federal da Primeira Região reconhece o direito de um perito médico aposentado à progressão funcional. E ainda, uma reportagem especial mostra os desafios e as conquistas das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Até já. A Justiça Federal da Primeira Região reconheceu o direito de um perito médico aposentado à progressão funcional. Fátima Uchoa. Após ter o pedido negado para enquadramento funcional em classe superior da carreira, um perito médico previdenciário aposentado buscou o TRF1, que concedeu o direito à progressão. O relator na 9ª turma, desembargador federal Antônio Scarpa, destacou que a participação em um curso específico já foi o critério para a promoção. Porém, essa capacitação foi oferecida apenas uma vez, o que prejudicou os servidores aposentados que não conseguiram realizá-la. Para o magistrado, a omissão da administração em disponibilizar a capacitação violou o princípio da segurança jurídica, pois gerou legítima expectativa dos servidores a participação para alcançar o último degrau da carreira. Assim, o desembargador reconheceu que o servidor não poderia ser prejudicado por uma exigência que não poderia cumprir, já que a própria administração pública não ofereceu o curso necessário. 300 mil pessoas no Brasil têm síndrome de Down, uma condição genética que afeta o desenvolvimento intelectual, mas não impede que elas vivam com independência em casa, na escola e principalmente no mercado de trabalho.
No mês escolhido para destacar potencialidades, direitos e desafios de pessoas com Down, o repórter Rossini Gomes preparou uma reportagem especial sobre o tema. Vamos assistir. Para quem está longe de entrar no mercado de trabalho, nada mais justo do que se dedicar ao ofício de ser criança. Isabelle quer mesmo se divertir com os amigos. 13 anos e uma vida inteira pela frente. Enquanto se prepara para o futuro, ela até já arrisca dizer a profissão que vai seguir: vendedora. Não, shopping. Aqui é acabado. Ainda vai demorar um pouco. A questão é: como estará o acesso ao mercado de trabalho para quem desde cedo enfrenta o capacitismo? O termo diz respeito à discriminação e ao preconceito contra as pessoas com algum tipo de deficiência. Toda criança com Down, pessoas com Down, elas têm capacidade. E eu quero ver ela entrando na faculdade daqui a uns dias. O campo hoje está muito amplo para isso e eu vejo ela com um futuro digno. Antes de falar do amanhã, vamos tratar do hoje. O Brasil tem cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down, o número mais recente anunciado pelo IBGE. Dos 212 milhões de brasileiros, elas representam menos de 1% da população. Olha a Geórgia aí, 23 anos e jovem aprendiz no departamento financeiro de um centro de eventos em Brasília. Ela lembra bem do começo. Eu cheguei aqui e a chefe, a Fernanda e a Giovana fez entrevista comigo. Eu fiquei um pouco nervosa e depois eu fiquei mais tranquila. Para destacar as potencialidades e falar sobre direitos, desafios e a inclusão de pessoas que têm a característica genética de Geórgia, existe o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data foi oficialmente reconhecida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, há 13 anos, e a escolha não foi à toa. Em cada célula do corpo, o ser humano tem 23 pares de cromossomos, no total de 46. Eles são os responsáveis por abrigar o código genético de cada pessoa, a cor da pele, a tonalidade do cabelo. No caso de quem tem Down, o par de número 21, em vez de 2, apresenta 3 cromossomos, a chamada trissomia. Então, cromossomo 21, 3 pares, 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. E, importante, não é uma doença, é uma condição genética que afeta o desenvolvimento físico e intelectual. Esse paradigma que as pessoas acham que a pessoa que tem síndrome de Down então nunca vai aprender, isso é um grande equívoco, porque ela aprende desde que seja estimulada. E essa estimulação, ela precisa de mais repetição, de um tempo mais longo de exposição da informação. E isso não somente na escola, não somente em casa, na família, mas também no ambiente de trabalho. Que as informações elas precisam ser diretas, objetivas. Esta psicóloga tem uma filha adolescente com Down. Ela diz que as chances de aprendizado devem começar a ser criadas dentro de casa. Você precisa dar oportunidade para o seu filho mostrar o que ele é capaz. Depois na escola, depois na sociedade. Não pode infantilizar a pessoa com deficiência intelectual. Não pode subestimar a capacidade da pessoa, não pode deixar de corrigi-la se ela estiver errado, que são equívocos, né? Geórgia, depois de 1 ano na função, está mais à vontade e desenvolve várias tarefas. Eu faço um pouco de tudo. Tem às vezes que eu falo para a Giovana o que eu tenho que fazer e ela me manda e eu faço. E é Giovana, a supervisora, quem parece mais ter aprendido com a colega de trabalho. É o primeiro contato de perto com uma pessoa com Down. É um mundo novo que a gente tem que explorar. Assim que a gente viu ela, falou, a gente quer ficar com ela. Quer ela no nosso time. A gente passa as coisas para ela, ela faz no tempo dela, com a calmaria dela, mas ela faz tudo certinho, com a máxima atenção possível que ela tem.
Quando a celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down completou 10 anos em 2022, época da pandemia, o Tribunal Superior do Trabalho oficializou a assinatura de 2 atos. O objetivo? Garantir oportunidades para inserir profissionais com Down nos contratos de terceirização administrados pela Justiça Trabalhista. Houve esse convênio, sobretudo convênio com a APAE, de modo a que nós tivéssemos pessoas com deficiência intelectual. Aqui, né, no nosso quadro, são trabalhadores que prestam serviço, seja na biblioteca, né, na higienização de nossas obras, nossos documentos, né, enfim, tudo isso com a presença de instrutores, né, que viabilizam esse processo de inclusão. No TST, o ministro Augusto César preside a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Ele destaca que o Brasil tem um aparato jurídico que garante o direito das pessoas com deficiência intelectual e que o Tribunal Superior do Trabalho julga muitos casos relacionados. Nós temos muitos processos, sobretudo envolvendo o cumprimento do artigo 93 da Lei 8.213, que é aquele dispositivo que estabelece uma cota que deve ser observada por todas as empresas no sentido de incluírem, né, pessoas com deficiência em seus quadros empregados. Em 2023, o Brasil ganhou 2,5 milhões de bebês, 1.100 deles diagnosticados com síndrome de Down. São 4 casos a cada 10 mil nascidos vivos. Gente que cresce e precisa se tornar independente. Se a gente não acolher eles, como é que eles vão ter a primeira oportunidade deles? A experiência na vida deles? Para a Geórgia, o fato de ter síndrome de Down não a impede de ter uma carreira. E você acha que atrapalha algo com relação ao seu trabalho ou não? Não. Eu ter síndrome de Down é normal. Não existe um número específico sobre a quantidade de pessoas com síndrome de Down inseridas no mercado de trabalho. Mas, de acordo com o IBGE, uma pesquisa de 2022 mostrou que apenas 26% da população com algum tipo de deficiência estava empregada. Cada deficiência tem a sua especialidade, a sua singularidade, as suas necessidades, que elas precisam ser medidas para que a política pública alcance todos. E o futuro? Isabelle pode ser a Geórgia lá na frente. 10 anos de diferença e um exemplo de que legislação aplicada em prol da educação e do trabalho dá resultado. Garantir o acesso, o emprego, é mais do que criar oportunidades. Significa garantir a uma pessoa com síndrome de Down a satisfação de superar os próprios limites. As mães sabem bem disso. Com relação à nossa filha, nós já estamos há muito tempo, antes, acho que com 14 anos, já falando para ela, vamos tirar sua carteirinha de trabalho, menor aprendiz e tal, mas ela sabe que em breve, nas próximas semanas, vamos tirar a carteira de trabalho dela. Ela vai ter um mercado muito grande para que ela possa escolher o que ela quiser ser da vida dela, porque ela pode ser qualquer pessoa que ela quiser. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. É segunda.